pessoal, mais um vídeo sobre o problema lá de Charlottesville, né? Os protestos que terminaram em morte, infelizmente, e contra essa figura grotesca do YouTube chamado Nando Moura, né? Um sujeito que está loucamente fazendo vídeos aí, tentando fazer você acreditar que o nazismo é de esquerda, né? Aliás, nem de esquerda, de extrema esquerda. E muitas pessoas, né? Eu não vou nem recordar o nome, né? Já vi gente aqui dizendo que se você é de direita, você é uma pessoa apartidária porque você quer menos Estado ou acabar com o Estado, né? Isso tende a você querer achar, não, que eu sou de extrema esquerda, quer dizer, de extrema direita, né? Porque quanto mais direita, menos Estado. Esse pessoal que é de esquerda, eles defendem mais Estado, né? Eles entendem que se você é de esquerda, você está fazendo protesto de rua pedindo aumento de impostos, aumento de salário dos políticos, né? E coisa e tal, né? Criação de mais estatais. E que se você é de extrema direita, você quer o fim do Estado, né? A erradicação do Estado, né? Ou seja, você é anarcocapitalista, né? É assim que se identifica muitas pessoas que dizem que são de extrema direita, né? Mas ou então de uma direita muito avantajada, apesar de começarem a dizer que são mas eu sou contra imigrante, mas eu sou contra muçulmanos e por aí vai, né? Aí a coisa se enrola totalmente, né? Bom, a definição correta de direita e de esquerda não é só esse escopo meramente econômico, pessoal. É uma definição política. Também tem a definição política. Existe a figura do liberal conservador que se define tanto no escopo econômico como político, né? Eu estou nesse vídeo para dizer o seguinte, pessoal. Eu me identifico com a esquerda, politicamente e economicamente. Eu me identifico com a esquerda. Agora, eu não tenho vergonha de dizer aqui que a esquerda tem um passado lastimável, que houve muitas ditaduras de esquerda que cometeram todo tipo de atrocidade, tá? Eu não tenho vergonha de dizer que a minha ideologia de esquerda não é uma ideologia limpa, não é uma ideologia com um passado glorioso, que sempre foi um passado maravilhoso, tá? O que me faz me identificar com a esquerda são os propósitos da esquerda, os propósitos essenciais da esquerda, e não as ditaduras de esquerda, e muitos políticos de esquerda que cometeram inúmeras atrocidades ao longo da história. Eu mesmo já defendi que o nazismo é de esquerda, galera. E agora, quando eu passei a estudar profundamente, vi que a coisa não é bem assim. Porque nesse tempo eu não me identificava com a esquerda, né? Eu queria dizer que a minha ideologia é perfeita. Mas quando você diz que a sua ideologia é perfeita, você tende também a dizer que aquele ícone da sua ideologia, né? Tipo no caso da direita, o Bolsonaro, né? Você analisa ele só aqueles aspectos que tendem a dizer que ele vai moralizar a política e por aí vai, né? Mas não é isso, não é bem assim, pessoal. É necessário que você que é de direita tenha maturidade para entender que a sua ideologia também tem um passado ruim, lastimável, que você não é dono da verdade, coisa alguma, tá? Nem eu, nem direita, nem esquerda. Tanto a direita como a esquerda tem políticos corruptos aqui no Brasil e um passado lastimável. Eu vou deixar um vídeo, né, demonstrando que
a noção de direita e de esquerda surgiu lá na Revolução Francesa. Numa época, quando no fim do Império Napoleônico, né, os girondinos e os jacobinos, ambos se sentavam num lado direito e num lado esquerdo, né, os girondinos do lado direito e os jacobinos do lado esquerdo. E daí você vai entender lendo aqui um artigo da Wikipédia, que eu vou deixar aqui. O nazismo, pessoal, o que ele era? Assim como Hitler, o nazismo, ele era anticapitalista e anticomunista. Mas como assim? Uma terceira via? Sim, ele era anticapitalista e anticomunista. Hitler protestava contra o capitalismo. Ele, aqui dá até para dizer, né, que ele associava os judeus e tudo mais, né? Aqui ainda no texto da Wikipédia, Hitler confidenciou um dia para Benito Mussolini que o capitalismo tinha passado do seu tempo. Hitler também acreditava que a classe empresarial não queria outra coisa que não fosse lucros e a pátria não significava nada para eles. Hitler, ou seja, lembrando que Hitler era nacionalista, né? Defendia a nação. Hitler considerava Napoleão como um modelo para o seu comportamento anticonservador, anticapitalista e antiburguês. Embora os conservadores tenham apoiado a ditadura nazista, né? E ele também, né, era anticomunista, né? Tem uma parte aqui, ele tem seu lado anticomunista. Os historiadores Jan Kershaw e Joachim Fest argumentavam que na Alemanha, após a Primeira Guerra Mundial, os nazistas foram um dos muitos partidos políticos nacionalistas e fascistas que disputavam a liderança do anticomunismo alemão. Rejeitavam a luta de classes, né, e eram favoráveis à propriedade privada. Diz também que ele defendia, ele pretendia incentivar a iniciativa privada, né? Você pode ler um texto aqui também da Wikipédia que eu vou deixar aqui. Ele era anticomunista e anticapitalista, né? Agora, e daqui a pouco eu vou dizer por que, né, ele era esses dois, né? Porque apesar de ser anticapitalista, Hitler era de extrema direita, pessoal. E para você que acha que ser de direita significa ser a favor de menos Estado, né, de Estado mínimo, de fim do Estado, né, eu tenho uma novidade para você. Quem mais contribuiu para o crescimento do Estado, da máquina estatal brasileira, não foi Lula, não foi Dilma, não foi o PT, não foi Fernando Henrique Cardoso. Foi o governo militar. No governo militar foi quando... Está aqui um texto aqui que demonstra isso aqui, pessoal. Foi durante o regime militar 1964-1985 que a estatização da economia experimentou seu maior incremento com a criação pelos governos federal e estadual e de um grande número de empresas estatais, né, que por sua vez criavam subsidiárias. Isso tornava difícil até quantificar o número exato, sendo certo que se aproximavam de 500, né? O governo militar criou mais de 500 estatais. Para você que acha que foi a direita, foi a esquerda quem fez o Estado crescer aqui no Brasil. Tais empresas atuavam nos setores estratégicos, mas também nas áreas de menor importância, como hotelaria e supermercado, né? No governo militar, o estatismo era tão forte que eles criaram até hotéis e supermercados estatais, né? Chegou-se ao extremo de criar uma empresa estatal para realizar apenas uma obra, a construção da ponte Rio-Niterói. O governo militar, que era de direita e não de esquerda, foi quem mais aumentou o tamanho do Estado aqui no Brasil. Bom, voltando a dizer aqui por que o nazismo era de extrema direita,
A partir de agora, eu vou usar as frases do próprio Adolf Hitler em pessoa. Página 53 do livro Mein Kampf, de Hitler. A doutrina judaica do marxismo repele o princípio aristocrático da natureza contra o privilégio eterno do poder e da força do indivíduo. Levanta o poder das massas e o peso morto do número. Nega o valor do indivíduo, combate a importância das nacionalidades e das raças, anulando assim na humanidade a razão de sua existência e de sua cultura. Por essa maneira de encarar o universo, conduziria a humanidade a abandonar qualquer noção de ordem e como nesse grande organismo só o caos poderá resultar da aplicação desses princípios. A ruína seria o desfecho final de todos os habitantes da Terra. Isso é o que o próprio Hitler diz no livro Mein Kampf. Novamente, vamos para as palavras de Adolf Hitler, né? Como eu mostrei no vídeo anterior, uma entrevista que ele deu ao jornal The Guardian no ano de 1923, onde ele diz o seguinte sobre o socialismo, né? Replicou ele agressivo, deixando de lado a xícara de chá e a ciência de lidar com o bem-estar geral. Diz Hitler: o comunismo não é socialismo, o marxismo não é socialismo. Os marxistas roubaram o termo e confundiram o seu termo. Vou tirar o socialismo dos socialistas. O socialismo é uma grande instituição ariana e alemã. Nossos ancestrais alemães tinham algumas terras em comum, cultivavam a ideia de bem-estar geral. O marxismo não tem direito de se disfarçar de socialismo. O socialismo, diferentemente do marxismo, não repudia a propriedade privada. Lembre-se, Hitler defendia a propriedade privada. Diferentemente dos marxistas, ele não envolveu a negação da personalidade e o patriótico. E é patriótico. Poderíamos ter chamado nosso partido de Partido Liberal. Hitler defendia o livre mercado, defendia o liberalismo. Ele era contra o capitalismo, e eu vou já explicar por quê. Preferíamos chamá-lo de nacional socialista. Não somos intervencionistas. Nosso socialismo é nacional. Exigimos o atendimento das justas reivindicações das classes produtivas pelo Estado e pela solidariedade racial. Né? Esse é o socialismo que ele defendia, que não é o socialismo marxista, que embora eu não defenda nenhum dos dois. Para nós, o Estado e a raça são um só, né? Isso não tem nada a ver com socialismo. Como eu disse, não há nada mais ultradireitista do que esse argumento aqui, pessoal. Tem outro ponto que é interessante a gente analisar aqui com vocês, né? Que demonstra mais uma vez que o nazismo é de extrema direita, sim. Porque o próprio Friedrich Hayek, um insuspeito economista muito utilizado pelo pessoal da direita, né? Pelos liberais, pelos neoliberais, pelos ANCAPs, pelos anarcocapitalistas, disse o seguinte, no seu livro aqui: foi da união das forças anticapitalistas, da direita, da esquerda e da direita, né? A fusão do socialismo radical e do socialismo conservador que destruiu a Alemanha e tudo que ali havia de liberal, escreveu Hayek, Friedrich Hayek, página 164 do livro O Caminho da Servidão. Ou seja, pessoal, tanto a direita como a esquerda eram anticapitalistas.
O capitalismo não é ser capitalista, não se, naquela época, depois no pós crise de 29 era muito complicado, muito difícil. Agora, ser de direita naquela época jamais significou ser a favor de acabar com o Estado, menos Estado. E ser de esquerda também não significou ser a favor do aumento de impostos ou coisa parecida, que, como é defendido muitas vezes pela direita de hoje, né? Muitas pessoas usam aquela frase do Mussolini, tudo acima do Estado, né? Quer dizer, tudo abaixo do Estado. O Estado acima de tudo, né? Para dizer que o fascismo é de esquerda, né? Mas na verdade, isso não é verdade. O próprio Ludwig von Mises diz aqui que o fascismo é de direita e que o nazismo é da direita hegeliana também, como eu falei no vídeo passado. Agora vamos para o Donald Trump, né? Donald Trump, eu pensei que teria alguns motivos para não falar dele, para dizer que é um governo bom e tudo mais, né? Mas infelizmente ele diz que os dois lados, lá no conflito de Charlottesville, são culpados pela violência. Os dois lados. Um lado que vai para protestar contra o racismo e um lado que vai promover o racismo, né? Na verdade, a violência, o presidente Donald Trump, ela não é só agredir, bater, partir para porrada contra ninguém. Você também agride com palavras. Porque se uma pessoa só é intolerante, é racista, e mesmo assim essa pessoa não é de partir para a violência física, né, para as vias de fato, ele pode incentivar meia dúzia lá, né, num grupo de 100, ele pode estar incentivando meia dúzia dos 100 simpatizantes dele, sempre vai ter aquela meia dúzia que vai querer partir para as vias de fato, para a agressão física, que vai achar que negro, homossexual, judeu, imigrante tem que morrer. É deprimente essa atitude do presidente Donald Trump, né? Ele bastante protegido também pela direita brasileira, inclusive pelo Nando Moura. Voltando ao Hitler, pessoal, eu gostaria de corrigir um erro histórico da direita brasileira com relação a uma suposta frase atribuída a Adolf Hitler, em que ele diz aqui, não foi ele quem disse, né? Aqui, nós somos socialistas, nós somos inimigos do atual sistema capitalista para a exploração, inimigos do atual sistema econômico capitalista para a exploração dos economicamente fracos, com seus salários injustos, com sua indecorosa avaliação do ser humano de acordo com a riqueza e a propriedade, uma vez que sua responsabilidade e desempenho, e nós estamos todos determinados a destruir esse sistema sob todas as condições, né? Essa frase não é de Adolf Hitler, é de Gregor Strasser, que era um comunista de verdade que fazia parte do Partido Nacional Socialista, né, que em 1934 Hitler mandou matar. Esse cidadão foi assassinado. Ele eliminou nos primeiros meses do governo nazista, 10 mil comunistas foram mortos. Eu vou deixar um vídeo aqui, né, que é a Wikipédia aqui de Gregor Strasser, que vai estar aqui na barra de descrição. Agora, pessoal, vamos por ponto aqui, explicar por que esse protesto em Charlottesville é um protesto da direita, da extrema direita, reunindo a direita, né, que acabou se misturando com supremacistas da Ku Klux Klan e nazistas, né?
O protesto da noite de sexta-feira foi descrito pelos participantes, pelos próprios participantes, como um aquecimento para o evento Unir a Direita. Ou seja, eles eram de direita, estavam querendo unir as pessoas de direita em torno daquele protesto lá, né, que foi provocado porque um estudante negro pediu para derrubar aquela estátua do general escravocrata Robert Lee, como eu expliquei no vídeo passado. Ou seja, eles eram de direita, né? Aí a minha pergunta, né? Mas se para você que acha que o nazismo é de esquerda, a pergunta que eu tenho para você, inclusive você, Nando Moura, que acha que o nazismo não é de extrema direita, é de esquerda. Nando Moura, seguidores do Nando Moura, né? Se é que vocês estão me ouvindo, o que é isso aqui? Quando foi que vocês já viram, né? Porque as imagens falam por si só, né? Quando foi que vocês já viram um protesto da esquerda com bandeiras do nazismo, usando a suástica nazista? Me expliquem. Quando foi que você disse que a Ku Klux Klan foi criada pelo Partido Republicano, insinuando que também é de esquerda, né? Quando foi que você já viu a Ku Klux Klan num protesto da esquerda? Quando foi que você já viu bandeiras do nazismo, da suástica nazista, num protesto do MST, da CUT, do PT, do PSOL, da Frente Brasil Popular? Quando foi que você já viu? Nunca, né? Agora, por que aparecem essas bandeiras da Confederação e do nazismo num protesto da direita? Um protesto que se chama Unir a Direita. Unir a Direita. Porque esse pessoal se comporta como lá no nazismo, né? Usando essas tochas. Nando Moura, encare os fatos. As imagens falam por si só. Nazismo é de extrema direita e ponto final. Chega de mimimi. Mesmo que não houvesse essas imagens aqui, a academia é quem diz que o nazismo é de extrema direita. E é interessante que as pessoas adotem o posicionamento da academia, das academias. Tem aqui, eu vou deixar aqui o vídeo, ou um outro vídeo feito pelo Nando Moura, chamado Coisa de Nerd, Cadê a Chave do Comunismo, né? É um vídeo que prova o quanto o Nando Moura é um sujeito desonesto, é um sujeito que não preza o mínimo pela honestidade intelectual, além de preguiçoso, que está com uma coletânea de livros aqui que ele nem ao menos leu, né? Esse vídeo, né, infelizmente é um vídeo de 24 minutos e 57 segundos para você aguentar o Nando Moura, né? Eu não consigo aguentar 10 segundos ouvindo esse cara falar, né? Mas esse vídeo ele é totalmente refutado em outro vídeo aqui do Chupa Kraf Leon e Nilce, né? Um canal aqui de um cara que pegou tudo aquilo que todos aqueles livros, a maior parte daqueles livros que supostamente tirados da academia do Nando Moura, e usou esses mesmos livros do Nando Moura para provar que o nazismo é de extrema direita e não de esquerda, como o Nando Moura pensa, né? O Leon e a Nilce aqui do canal Resposta de Coisa de Nerd, né? Do canal Shulkcraft, que eu vou deixar aqui na barra de descrição, refutando tudo que o Nando Moura disse, usando os próprios livros que ele apresentou, né? E demonstrando que ele mesmo não lê os livros que ele traz. Que
porque ele é um sujeito completamente desonesto, que não preza. É um lixo esse canal, né? O sujeito tem 1.400.000 inscritos, né? Mas é um absurdo, né? Isso demonstra o nível cultural em que o Brasil se encontra a essas alturas do campeonato, pessoal. Aí, não só ele, como os seguidores dele, né? Os canais que seguem ele, como ClickTime e entre outros aí, estão aí dizendo que o nazismo é de esquerda. Mas eu quero que vocês assistam esse vídeo aqui. E desculpem porque o vídeo ficou muito longo, né? Mas como eu havia dito no início, pessoal, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Inscrevam-se no canal e novamente eu digo: cuidado, nazismo é de extrema direita e ponto final. Não só as palavras de Hitler, como as imagens falam por si só. Tchau.